pessoal, espero que todos estejam bem. Nossa TPC dessa semana ela será um pouco diferente. A nossa proposta aqui é compartilhar com todos os colegas os trabalhos já realizados durante esse período de distanciamento social. Os nossos objetivos, então, para esse trabalho é compartilhar com vocês os relatos de experiências dos professores, tanto de matemática como os da área, né, de ciências da natureza, no qual contribuíram, né, com o engajamento dos alunos. Também valorizar as práticas pedagógicas de todos e apresentar para vocês também como aconteceu, né, ou como vem acontecendo o ensino remoto dos alunos com necessidades especiais. Então, quero já de antemão agradecer a todos os professores que nos enviaram suas práticas, né, no formato de vídeo, e fica aqui o nosso convite para os que ainda não nos enviaram, nós estamos aguardando para que a gente possa, então, compartilhar em outros momentos, em outras ATPCs, esses trabalhos maravilhosos que vocês estão realizando, que a gente sabe que não está sendo fácil para ninguém, mas que vocês estão aí na linha de frente também e conseguindo desenvolver as práticas pedagógicas conforme, de acordo com a realidade de todos, não é? Desde já agradeço a vocês, desejo a todos um ótimo ATPC, uma ótima ATPC. Joel. Olá, pessoal. Quero dizer que todos vocês estão de parabéns, né? Por destacar nesse momento tão difícil, trabalhos tão excelentes, né? Fazendo o máximo de cada um e superando essa fase. E que usando a metodologia ativa e todas essas mudanças somado àquilo que já possuímos, né? Temos que valorizar esse viés positivo de boas práticas, muito mais que o negativo. Porque não adianta falarmos do que está difícil, e sim vermos o que temos feito, né? Segue agora a leitura inicial com a Mirna. Olá a todos e todas. Então vamos dando continuidade, né, na nossa TPC, que eu vou fazer a leitura. Acho que é um texto bem interessante, acho que tem muito a ver com aquilo que a gente está vivendo nos tempos de hoje. Trabalhei muito, dormi pouco, comi mal e me sinto diariamente culpado. Comecei o dia furiosa comigo, porque não fui à academia. Era para eu ter acordado mais cedo, enfiado aquele legging e corrido 5 quilômetros. Não consegui, não fiz nada disso. Enfiei uma fatia de pão na torradeira e me culpei por ter colocado um pouco de manteiga ao invés de uma ricota magra sem sal. Olhei para minha agenda e direcionei o olhar diretamente para todas as pendências, documentos que não enviei, faturas que não emiti, contratos que não revisei, e-mails que não respondi, ligações que não retornei. Não fazia nem meia hora que eu estava acordada e eu já era uma lamentável devedora de mim mesma. Entrei no banho com a cabeça acelerada, e uma dose semi-invisível de raiva de mim mesma, porque eu nunca consigo cumprir minhas metas intermináveis. Parecia que eu não havia feito nada na véspera, quando na verdade fiz muito. Percebi que havia algo de muito errado nisso e disparei mensagens nos meus grupos de amigos perguntando se eles sentiam a mesma coisa. As respostas foram unânimes. Todos se sentem absolutamente devedores de si mesmos. Entramos numa lógica cruel, que funciona mais ou menos assim. Praticamente não importa o que a gente fez de bom, só importa aquilo que ficou faltando. Tudo que ficou faltando grita dentro da nossa cabeça, como se estivesse escrito em caixa alta. Hoje eu trabalhei muito, mas não fui à academia. Hoje fui à academia, mas comi aquelas porcarias no almoço. Hoje eu comi bem, mas não entreguei o relatório. Hoje eu terminei o relatório, mas não liguei para minha avó. Hoje eu falei com a minha avó, mas não resolvi aquelas coisas do banco. Hoje eu fui ao banco, mas acabei trabalhando pouco. Hoje trabalhei muito, mas dormi pouco. Hoje dormi bem, mas acordei tarde. Começa a dar uma certa falta de ar, uma angústia que se instala entre o estômago e garganta e que nos diz que somos pouco, que fazemos pouco, que concretizamos pouco. É como se nós fôssemos chefe de nós mesmos, e aqueles chefes da pior espécie,
que não reconhecem os trabalhos bem feitos e as tarefas finalizadas, mas apenas o que ficou pendente. Um chefe que berra palavras de frustração na nossa orelha e que em nada contribui para melhorarmos. Temos muita coisa para fazer, não tem jeito. E talvez o pior não seja o fato de termos tudo isso, mas sim o fato de lidarmos tão mal com a nossa rotina e com a finitude da nossa capacidade. Não me parece que a solução seja sempre a de nos esquivarmos das tarefas, embora às vezes seja necessário. O que me parece necessário é pararmos de sentir tanta culpa. Não somos máquinas e nunca funcionaremos com perfeição. Precisamos parar de nos comparar com a amiga que posta foto na academia às 6 horas da manhã, com o primo que milagrosamente consegue ser o filho perfeito, com a vizinha que tem uma casa impecável, com o colega que nunca sai da linha na alimentação, com aquele casal de pais que parece nunca errar, com a amiga que está sempre vestida como capa de revista. A gente só precisa tentar ser a nossa melhor versão. E a nossa melhor versão não vive nesses picos de estresse, nem com essa angústia instalada. Temos que ser mais compreensivos com as nossas pequenas grandes falhas. Deveríamos reservar a caixa alta para tudo que foi feito e não para o que ficou faltando, porque não parece justo que sejamos justamente nós aqueles que são mais cruéis e mais duros conosco. Organizamos os relatos nessa ordem: educação especial, ciências da natureza e matemática. Semana passada, começamos a enviar mensagens aos coordenadores, alguns professores que a gente conhecia, para que nos enviassem os relatos. Então, desde já, agradecemos. É a primeira vez que fazemos a TPC nesse formato. Eu acho interessante isso, pois na fala de um ou outro professor, às vezes reconhecemos as nossas próprias práticas. E também na fala de outros professores temos ideias possíveis de serem realizadas, né? Então, espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem. Bom dia, meu nome é Luciana Sofia, eu sou professora da Sala de Recurso do João Lourenço há 12 anos, sou professora de Educação Especial há 24. Estamos montando uma sala de recurso para deficiente intelectual no próximo ano. A demanda é bastante grande, né? E então, por isso que nós resolvemos também atender alunos com outras deficiências, não somente os surdos. Eu trabalho no contraturno, atendo 10 alunos surdos do ensino médio, tá? O nosso maior objetivo, né, um dos da sala de recurso, é orientar e acompanhar, né, a aprendizagem desses alunos e também oferecer apoio técnico-pedagógico para o professor. Diante desses tantos anos que eu trabalho com a educação especial, nada mais do que é melhor do que a gente ter a parceria dos professores. Então, ensiná-los, mostrar as ferramentas para que a gente junto consiga trabalhar, né? Uma das coisas que eu gosto sempre de fazer no início dos planejamentos, replanejamento e nas ATPCs, que eu trabalho sempre com eles, é mostrar que essa ilustração, esse desenho representa para cada um, né? Então, será que a exclusão, lá do início, que a pessoa com deficiência eram mortas, será que eu acredito que eles precisam ficar todos numa escola de educação especial, que muitos pensam dessa maneira, mas eu provo que não é assim? Integração, lembra quando tinham as classes especiais, que ficava só aquela sala lá no fundo? Ou se não, se eu tenho esse aluno na minha sala, mas eu não faço nada por ele, então é integrar, ele está lá, né? Somente está lá de corpo presente.
e a inclusão, que são todos os alunos juntos e trabalhando para o mesmo objetivo, né? Falamos muito em adaptar, eu mostro as ferramentas, eu ensino cada professor, todos juntos, fazendo a adaptação ou flexibilizar. Gente, então eu mostro que flexibilizar e adaptar não é infantilizar, não é empobrecer o conteúdo, ou dar qualquer folhinha de atividade, ou uma coisa sem nada a ver para pintar, não, a gente tem que trabalhar com o contexto da sala de aula, o que a gente está produzindo. E aí eu faço junto com os professores, né? Então a gente precisa dessa parceria, precisa da equipe gestora do nosso lado também, para que a gente consiga fazer um bom trabalho, né? E começo a mostrar as práticas pedagógicas de cada um. A minha como professor de educação especial, a de cada professor. Lá nós temos professores interlocutores. Então, qual é a prática de cada um, né? Elencando quais são esses objetivos. E aí, nesses ATPCs, a gente faz junto essa adaptação, que eu explico como tem que ser feita. Os alunos que têm deficiência intelectual, muitas vezes, que nem conseguem escrever, como que a gente trabalha junto com eles, né? Textos simples, alternativas, ilustrações, eu ensino junto com eles, nós fazemos isso de cada disciplina. E aí também tem o meu trabalho. Qual é o trabalho da sala de recurso, né? Atualmente a gente faz videochamada pelo WhatsApp com os meus alunos, porque eles são surdos, então a maneira mais fácil que eu encontrei foi fazer pela videochamada, que o Meet, o Team, eles ficam meio truncado a Libras, então por isso que a gente faz. Então essa é um pouquinho do meu trabalho só para ilustrar. Essa era uma atividade que o professor colocou no Classroom para os alunos do segundo ano do ensino médio, né? Pedindo para que eles fizessem essa atividade e mandou essa mensagem para eles falarem qual era a opinião deles sobre isso. Só que aí, para o surdo, mesmo estando no segundo ano do ensino médio, tem muitas palavras que eles não fazem essa associação da palavra e do sinal, e aí eu fui trabalhando com eles. Então, agricultura, o que é agricultura, né? O que esse desenho está representando? E fui buscar imagens, mostrar para eles o que é agricultura, explicar para eles. Depois corrupção, porque é uma coisa assim, fica bem difícil deles entenderem, mas expliquei, mostrei imagens, e aí pedi para que depois disso eles fizessem o texto deles. Então, lá, eles escreveram da maneira que o surdo eles escrevem sem algumas conexões, mas está perfeito e de bom entendimento sobre aquilo que o professor pediu. E isso foi muito bom. Então, não é um reforço escolar, né? De maneira nenhuma a sala de recurso. Ela dá apoio ao professor. Então, eles precisavam fazer essa atividade, mas eles não entenderam. Então, eu mostro para eles e depois eles fizeram esse texto aí, tá? O professor deu a devolutiva, que ele gostou muito, que ele ficou muito feliz com o resultado, que ele achou, e ele achava importante ele falar para os professores. Então, eu escrevi que sim, que ele foi ótimo esse retorno e escreveu para os meninos, e os meninos se sentiram, né, gostaram muito do retorno do professor. Então, isso mostra que o trabalho em parceria é excelente, porque eu falei, professor, eu vou fazer assim, assim, o que você acha? Ou eles me mandam, né? Então, isso foi um pouco do meu trabalho. Esse próximo slide é uma atividade que a professora fez. Ela falou, olha, eu vou falar sobre o Renascimento e o que você acha? Então, ela fez um texto pequeno, com curto, né, com palavras mais objetivas e colocou, eram várias, eu só coloquei essa daí.
como era feito em alternativa, qual a imagem representava. E aí eu faço, né, esses círculos e mostro, olha, tem o tema, o texto é objetivo com palavras simples, tem imagens, as questões são com alternativas. Essa também ela me mostrou, eu falei, vamos colocar, porque o que é, na verdade, Egito Antigo? Então, colocar as imagens lá em cima, onde fica, e principalmente, gente, olha só, ela colocou qual era a página do livro didático que ela estava trabalhando. Isso é muito importante para a família. A família, ela acha que o filho está sendo excluído fazendo outra atividade, mas a gente mostra para ela que não, que exatamente é o mesmo conteúdo, só que de uma forma diferente. Olha lá, localização da matéria, o professor tinha o tema, a ilustração, o que é, onde fica, fez a referência da página do livro e o conteúdo foi abordado de uma outra maneira, né? Foi abordado com. Então, gente, eu queria mostrar que o trabalho só acontece realmente se for em parceria, essa troca do professor de educação especial e do professor da sala regular. Né? São muitos professores de ensino médio, mas mesmo assim nós conseguimos. Né? Essa parceria é fundamental. E eu queria agradecer a todos. Se vocês precisarem de alguma coisa, mesmo para falar, para orientar na escola, eu estou à disposição. Meu e-mail é esse daí, se vocês quiserem entrar em contato, eu agradeço. Espero que tenham uma visão diferente, sabendo que a educação especial não é reforço e sim uma parceria com todos da escola. Um beijo grande e até mais. Olá, pessoal. Meu nome é Lúcia Ribeiro, sou professora da Escola Cecília Pereira, do programa PEI, de Ciências e Física, atendendo a uma solicitação da PCNP Mina. Eu gostaria de socializar com vocês uma atividade prática realizada, mediada através de aulas online pelo Google Classroom para alunos do 6º ano. O mais impressionante foi perceber a criatividade dos alunos, né? Muitos trabalhos se destacaram, entre eles esse que vocês vão ver do Samuel. Eu solicitei a eles que realizassem, né, que fizessem uma maquete da célula, porque a atividade, o tema trabalhado era vida e evolução, e a atividade era partes fundamentais da célula, que está no caderno do aluno na página 9. A habilidade, ela faz parte da Base Nacional Comum Curricular, que é EF 06CL05, que é identificar a organização básica da célula por meio de imagens impressas e digitais, de animações computadorizadas e de instrumentos ópticos, reconhecendo a comunidade estrutural e funcional dos seres vivos. O mais impressionante realmente foi perceber a criatividade deles. Os alunos eles usaram a massa do pão para fazer o citoplasma, né, de todas as estruturas, todas as organelas da célula. Nesse primeiro momento, eles tinham que dar nome às estruturas. E eles, ao corante de alimento para colorir a célula, e outros usaram, que não tinham corante alimentício em casa, eles pegaram a canetinha, tinta da canetinha, com a ajuda das mães, que foram algumas mães que filmaram, esses foram as mães que filmaram e ajudaram eles a fazer a diluição da tinta no álcool para colorir as organelas, né, e as estruturas da célula, todas as estruturas da célula. Como eles responderam bem à atividade, no segundo momento eu os desafiei a dar funcionalidade, a explicar a funcionalidade de cada organela. Achei que eu estava indo muito além, né? Mas é um desafio e eu quis motivá-los a mostrar que eles
são capazes e eles poderiam. Fiquei muito surpresa, né, com o trabalhinho deles, entre eles, esse trabalhinho que vocês vão ver o vídeo, né, e eles usaram, o Samuel, ele usou alimento orgânico, frutas, né, macarrão, para construir as estruturas da célula. No terceiro momento, ele usou o KineMaster. Nós tivemos uma videoaula com o nosso PCG sobre como usar o KineMaster, e eu estava com aquilo na cabeça e passei para eles aquilo que eu tinha aprendido falando do KineMaster, que eles poderiam fazer uma animação com a célula. E o Samuel fez uma animação da célula usando o KineMaster, que ficou para mim perfeita, né? Eu acho que ele tem até mais desenvoltura para falar num vídeo do que eu. Muito bom o trabalhinho dele. Eu espero que vocês gostem da atividade, né? É um vídeo sem edição ou cortes. A ideia o intuito mesmo é motivar eles a serem resilientes, protagonistas, gostarem de estudar, né? Ter prazer naquilo que eles fazem e não buscar ali uma perfeição, tá bom? Obrigada, até uma próxima. Bom dia, professora, tudo bem? Hoje estou fazendo esse vídeo para explicar o que tem dentro da célula e suas funções, e as organelas dentro. Vamos começar com o nucleolo, aqui dentro do núcleo celular, que armazena a carga genética. O núcleo celular, que guarda alguns cromossomos do DNA, e o núcleo. Os ribossomos, que faz a síntese de proteínas. As vesículas, onde transportam ou digerem produtos celulares ou resíduos da célula. O retículo endoplasmático rugoso, onde faz o transporte de proteínas, também tem ribossomos guardados nele. O complexo de Golgi, onde armazena e libera as proteínas. Os microtúbulos, eles servem para fazer o citoesqueleto da célula. O retículo endoplasmático liso, onde faz a produção de lipídios ou gordura. As mitocôndrias, onde faz a respiração da célula. O vacúolo, que serve como reserva energética. Aqui está apresentando o citoplasma, que tudo isso está mergulhado nele, menos a membrana plasmática da célula, que serve como parede. Está apresentando as lisossomos, que faz a digestão da célula. Que está apresentando os centríolos, onde faz a divisão celular. E aqui dentro do núcleo está apresentando aqui o cromossomo, que nele guarda o DNA. Nessas partes pintadas meio de vermelho, está apresentando o genes ou material genético, que guarda as características do corpo do ser. Espero que tenha explicado tudo certinho e até a próxima. Cada tecido humano é composto por milhões de células. Elas são estruturas pequenas, mas super complexas. Aqui podemos ver um exemplo de uma célula animal eucarionte. Cortando ela ao meio, podemos ver as organelas que compõem uma célula, a começar pelo núcleo celular. Dentro do núcleo celular tem o nucleolo. Dentro do nucleolo tem os cromossomos, e os cromossomos guardam o DNA. No DNA fica o genes, ou material genético, que guarda as características do corpo do ser. Aqui podemos ver os ribossomos, que fazem a síntese de proteínas. Podemos ver o retículo endoplasmático rugoso, que faz o transporte de proteínas. Também tem ribossomos grudados nele. E juntamente com o rugoso temos o retículo endoplasmático liso, que faz a produção de lipídios. Aqui podemos ver uma mitocôndria, que faz a respiração da célula. Aqui podemos ver alguns microtúbulos, que servem para fazer o citoesqueleto da célula. E estes são os centríolos, que fazem a divisão celular.
Aqui ao lado tem uma lisossoma, que faz a digestão da célula. E um vacúolo, que serve como reserva energética. Aqui podemos ver o complexo de Golgi, que armazena e libera as proteínas, e aqui as vesículas, que tem a função de transportar ou digerir produtos celulares ou resíduos. Por fim, todas as organelas estão mergulhadas no citoplasma celular. As células são pequenas, mas são muito importantes para o desenvolvimento do nosso corpo. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Olá, colegas professores. Hoje venho gravando esse vídeo para vocês para expor uma prática que eu realizei com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental da escola Alberto Medaljon. Vamos lá? Vou compartilhar com vocês aqui. Inicialmente, pessoal, vou expor aqui quais foram as habilidades trabalhadas nesta aula. Então, a habilidade é identificar e classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências, fontes e aplicações, discutindo e avaliando as implicações de seu uso em aparelhos, tais como controle remoto, telefone celular, smartphone, raio-x, forno micro-ondas e fotocélulas. Então, esta é a habilidade, tá? Lembrando, 9º ano do ensino fundamental. O objeto do conhecimento, radiações e suas aplicações na saúde, ok? Então, a atividade a ser realizada. Realizar um espectro e classificar as radiações eletromagnéticas de acordo com suas frequências, fontes e aplicações. Então, essa foi uma atividade que eu pedi escrita, e a atividade prática que eu estou expondo aqui com vocês, compartilhando com os colegas, é realizar um experimento simples com o uso das radiações na construção do disco de Newton, ok? Então, vamos lá ao passo a passo. Colegas professores, para quem não conhece, o disco de Newton, ele é um experimento muito conhecido na física, tá ok? Ele é um disco colorido, tá? Ele tem as cores primárias no espectro visível aí. Então, as cores primárias vermelho, laranja, olha só aqui, vamos lá. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? Esse disco, ele gira e ele apresenta uma grande velocidade. Qual que é o objetivo desse giro com a velocidade? É mostrar a composição da luz branca, tá? Então, quando parado, nós conseguimos visualizar as cores. Quando ele está em movimento, as cores se misturam e ele parece ficar branco, tá? Então, quanto maior o movimento, mais branco você vai conseguir ver, tá bom? O Newton fez o uso desse dispositivo para identificar que as cores visíveis produziam a cor branca, tá? Então, o material necessário aí para os alunos realizarem essa atividade foi uma cartolina ou papelão, tá? O que eles têm disponível em casa, tinta, né? Canetinha para fazer as cores, tá? Cola para colar no disco, tesoura sem ponta, régua, o compasso para fazer o disco certinho, lápis, furador de papel e fita de qualquer tipo, uma fita adesiva, isolante ou vedação. Tá? Então, esse experimento foi proposto, e aí eu vou apresentar para vocês o vídeo da realização do experimento que os alunos fizeram.
Tá certo, pessoal? Um abraço a todos. Espero ter contribuído aí e compartilhado as práticas com vocês. Até mais. Olá, meu nome é Ivan, sou professor de Química da Escola Dom João Neri, escola que ingressou no programa Ensino Integral no ano passado. Venho aqui partilhar com vocês algumas boas práticas elaboradas pelos alunos. E no início da pandemia eu me perguntei bastante, né? Como vai ser ensinar Química à distância? Para mim, ensinar Química à distância tem muitos desafios. Acredito que cada disciplina tem o seu desafio, mas um dos desafios que me veio foi a questão da prática experimental de Química. Como trabalhar isso à distância. Daí, no início da pandemia, em algumas videoaulas feitas por mim, eu sugeri que quem quisesse fizesse algum experimento em casa e me enviasse. Daí eu vou partilhar com vocês aqui algumas experiências bem simples feitas pelos alunos em casa e que para mim teve bastante significado agora na pandemia. Então, na segunda série, 2 alunos enviaram esse experimento sobre pH. O tema gerador aí do primeiro bimestre, como todos sabem, é água, né, na segunda série. E como na escola havíamos combinado de todos os professores da área de ciência da natureza trabalhar o tema cor, então eu decidi trabalhar com pH. E aí falando da água e depois em seguida do assunto pH. Então esses 2 alunos me enviaram esse experimento, né, que é medir o pH usando um indicador, no caso medir o pH da piscina. Já foi. Você lava a mão e balança. É pra lavar a mão, não é pra me molhar. Deixa eu ver. Tá mais ou menos nesses 3. Tá mais ou menos entre 7,4 e 7,2. Então vocês puderam ver aí no experimento que eles mediram o pH da piscina da forma deles, de um jeito bem espontâneo e que me agradou bastante, né? Aqui, nesse outro experimento, enviado por um aluno da primeira série, né, o tema gerador aí do primeiro e segundo bimestre é reação química, daí ele fez a reação química do bicarbonato com vinagre, que é a famosa reação da bexiga. Nesse caso aqui, eu pedi, né, eu sugeri alguns experimentos e esse aluno optou por fazer esse em casa. Bom, para mim foi bastante significativo o envio desses 2 experimentos e no relato deles, eles disseram que aprenderam melhor o conteúdo, né, fazendo um experimento em casa. Então é uma possibilidade aí, né? É quase impossível essa disciplina à distância, mas, né, se o aluno tem os materiais necessários ali em casa, principalmente
materiais às vezes que eles têm na cozinha, então isso se torna mais viável. Também vou partilhar com vocês aqui outra boa prática, nesse caso aqui de mapa conceitual. Uma boa prática simples, e nesse caso aqui, da primeira vez, eu sugeri um resumo para eles, passei um texto, sugeri um resumo do que eles tinham entendido, e daí uma aluna da primeira série perguntou se não podia fazer um mapa conceitual. Daí, a partir dessa ideia dela, nas outras atividades envolvendo textos, eu pedi mapa conceitual. E foi interessante que partiu dela, e é uma forma, né, que eu vejo deles entenderem melhor, né? Alguns alunos preferem fazer mapa conceitual porque entendem melhor, ou seja, significam melhor o assunto para ser aprendido. Então aqui esse aluno fez um mapa conceitual sobre leis ponderais, que é um assunto do segundo bimestre da primeira série, e algumas habilidades aí envolvidas com as leis ponderais, pude ver que eles aprenderam melhor fazendo mapas conceituais. Aqui tem um outro mapa conceitual, um pouquinho mais simples, e aqui um outro mapa um pouquinho mais elaborado e que significou bastante para mim o envio também desses mapas, e que foi sugestão deles, né? Para mim, um mapa é uma estratégia interessante, né, para que o aluno aprenda melhor os conteúdos. Bom, esses dois vídeos de experimento estão no canal pedagógico DJN no YouTube, é o canal da Escola Dom João Nery. Lá vocês podem encontrar algumas videoaulas feitas por mim e por outros professores da escola. E desde já, obrigado a todos pela atenção, e obrigado, Silvana, por abrir esse espaço no ATPC para que eu pudesse compartilhar essas boas práticas. Um grande abraço a todos. Boa tarde, eu me chamo Silene, eu sou professora de Ciências e Biologia da Escola Adalberto Nascimento. Bom, nas minhas aulas, quando não estávamos neste momento, né, de pandemia, eu gosto de utilizar muito as aulas práticas, trazer para o nosso dia a dia a praticidade que as ciências e a biologia traz. Com toda essa mudança no nosso sistema educacional, eu tentei manter um pouquinho da minha dinâmica em sala de aula, e eu propus para que os alunos fizessem atividades práticas também em sala de aula. Por exemplo, nós trabalhamos sobre a densidade. Eu propus uma atividade em que eles colocavam diferentes concentrações, né, de gelatina, açúcar, então eles obtinham soluções com densidades diferentes, no qual eles conseguiram construir um arco-íris. Foi proposto também para o ensino médio a construção de um terrário, que é feito com materiais simples que eles têm em casa: terra, plantinha, água, areia, pedra. E o feedback que nós recebemos dos alunos foi muito positivo. Eles fizeram essas atividades práticas e eles gostam, né? Porque eles conseguem colocar na prática aquilo que nós estamos aprendendo em sala de aula. Além disso, eu gravei algumas aulas e passei para os alunos. E isso teve um retorno muito positivo. Os alunos relataram que as aulas gravadas pelo professor, ela passa a ser muito mais interessante do que a aplicação de um trabalho ou de uma atividade onde não teve esse contato, né? Nem que seja visual. Então, eu consigo resumir que nesse momento que nós estamos tendo, né, da educação à distância, o professor ele tem que diversificar as suas dinâmicas de sala de aula a fim de atrair o aluno, sempre tentando promover a aprendizagem e o conhecimento de uma forma leve. Assim,
os alunos conseguem aprender, reter esse conteúdo, ok? Essas foram as minhas experiências. Olá, eu sou a professora Débora, sou professora de Química da Escola Erci Moraes. Eu tenho buscado realizar roteiros de estudos, fugindo das tradicionais perguntas e respostas, para trabalhar metodologias ativas com os alunos. Nas metodologias ativas, os alunos são protagonistas do seu próprio aprendizado. Num dos roteiros que eu preparei para alunos do 3º ano do ensino médio, eu direcionei buscas na internet por vídeos que os alunos pudessem realizar em suas próprias casas, com componentes que estivessem no seu dia a dia. Aí começa então o interesse do aluno na busca de experimentos que sane as suas curiosidades também. Além da realização do experimento, os alunos deveriam filmar esse experimento com explicações dos conteúdos que estão embutidos na realização. O interessante é que durante a realização o aluno vai aprendendo e vai buscando novos conhecimentos. Mas os objetivos dessa atividade não se limitam aos conhecimentos. Muitas outras habilidades estão sendo desenvolvidas, como, por exemplo, a melhora da expressão, da fala, da comunicação, que são habilidades muito importantes para todos nós. Meu nome é Ryan Fischer, eu sou do 3º ano A e da Escola Erci Moraes e eu vou fazer a experiência de Química da densidade, conforme a torre de líquidos. Vamos logo então sem enrolação aqui para a experiência. Então, ó, vou usar um tubo de ensaio. E daí, ó, o óleo, o sal. O sal a gente usou água com sal, a gente usou corante rosa, para depois vai ficar mais fácil para visualizar e entender. E daí também tem o detergente, água normal. Eu vou acrescentar aqui também o corante verde na água normal, para daí ficar melhor para visualizar. Duas gotinhas só, né? Ok. Ó, vamos começar aqui, ó, com água com sal, que tem uma maior densidade. Agora vamos para o detergente. Agora a água normal. E agora o óleo. É um experimento simples, mas aqui ficou fácil de entender. Então aqui o que aconteceu? A densidade é a relação entre massa e volume, ou seja, a capacidade da matéria de se concentrar em um determinado volume. Aqui no caso, ó, a água com sal, ela tem uma maior densidade do que o detergente, que tem uma maior densidade do que a água normal, que tem uma maior densidade do que o óleo. Então, ó, ficou basicamente assim o experimento de densidade de química. Olá, eu me chamo João, sou formado em Biologia,
e dou aula de ciências para os anos finais do ensino fundamental em Campinas, na diretoria leste, mais especificamente na escola Dr. Telêmaco Paioli Melges e na Fundação Casa. Eu dou aula para o 6º e para o 7º ano na escola e dou aula para os ciclos N2A e N2B na Casa Andorinhas, aqui em Campinas. O N2A ele é uma junção, é uma sala mista de meninos do 6º e do 7º ano, e o N2B, meninos do 8º e do 9º ano. Eu fui convidado pela PCNP para falar um pouco sobre a superação das dificuldades nesse período de pandemia, de afastamento da sala de aula. E não tem como falar sobre isso sem falar do papel dos coordenadores, né? As minhas coordenadoras me ajudaram muito nesse caminho. Tive alguns problemas pessoais, alguns problemas relacionados à acessibilidade à internet, e elas me ajudaram muito. Elas tiveram um papel muito importante para eu conseguir entregar as minhas atividades. Na escola, tanto na escola como na fundação, né, porque a fundação ela é vinculada à escola, a gente está entregando por semana uma atividade relacionada ao conteúdo, tentando manter uma paridade com o centro de mídias das atividades, e as coordenadoras têm tido esse papel muito importante de estar ajudando a gente, os professores, e também os outros colegas, os professores. A gente tem um grupo de WhatsApp, a gente divide muita informação, a gente tenta manter uma comunicação por lá, e isso tem me ajudado muito. Logo no meu primeiro ano, a primeira vez que eu estou dando aula, a gente já tem essa situação de pandemia, né? Essa situação de afastamento da sala de aula. Eu tive tempo de conhecer alguns poucos alunos na sala de aula mesmo. Eu cheguei a dar 2 aulas presenciais e depois disso eu não vi mais os alunos, né? E a gente tem uma escola que o contexto é muito diverso entre os alunos, então a gente tem alunos que eles têm um acesso amplo à internet e a gente tem alunos que não têm acesso estável. Então a gente tem tentado manter um contato com todos esses alunos. Não é possível, a gente já sabia que não seria, mas a gente está tentando fazer o melhor que a gente pode nesse primeiro momento. A gente está, como eu falei, mandando uma atividade por semana, de acordo com as aulas do centro de mídias, tentando se manter pareado. Nem sempre é possível. Eu pessoalmente, quando eu entendo que os alunos eles estão com alguma dificuldade, eu atraso um pouco o conteúdo, eu repito o mesmo conteúdo, tenho passado atividades autoexplicativas. Nem sempre eu passo a atividade, às vezes a atividade é uma cópia no caderno, eu escrevo um texto com os conceitos para eles poderem anotar, porque existe também essa dificuldade de que os alunos eles precisam de uma indicação, de que eles precisam copiar determinados termos, né? Então eu gosto muito às vezes de passar uma lista de termos para eles copiarem as definições. Por exemplo, os meios que a gente tem usado para as reuniões da escola, por exemplo, é o Skype. A gente tem usado o Classroom e o centro de mídias para contato com os alunos, para passar os conteúdos e para passar as atividades, né? Eu também tenho usado o Meets. Eu estou tentando investir no Meets, no Google Meets, para manter algum contato com alguns alunos. Não são todos que conseguem, mas a gente tenta manter esse contato pelo menos com quem consegue entrar, né? Para pelo menos ter estabelecer um vínculo um pouco maior. Eu também tenho usado vídeos do YouTube, no caso principalmente dos alunos da Fundação Casa. Eles são alunos que não vão ter acesso à internet. Pelo menos eles não tinham até pouco tempo atrás, né? Hoje a gente também está tentando fazer reuniões com eles pelo Skype e pelo Meets,
para conversar, para poder, às vezes, passar os conteúdos, tirar algumas dúvidas, ver como eles estão, conhecê-los, porque a Fundação Casa também tem essa característica de um dinamismo muito grande, então entram e saem alunos, né, ao longo do percurso das aulas, e isso não é diferente no tempo no momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Então os alunos que eu conheci lá no começo do ano já não são os mesmos. Então essas reuniões pelo Meets também são importantes. E aí, no caso dos vídeos do YouTube, a gente baixa esses vídeos e manda para a fundação. Eu gosto de passar alguns vídeos que sejam interessantes ou vídeos de aulas curtas resumidas para eles entenderem melhor o conteúdo. No caso da fundação, as atividades, eu sempre mando atividades e atividades que tentam ser mais autoexplicativas, com orientações para os aplicadores das atividades. A gente também tem estabelecido uma planilha de devolutiva desses aplicadores para a gente saber quem está aplicando, quais são as dificuldades, o que os alunos gostaram, o que os alunos não gostaram, o que deu certo, o que não deu certo. E esse contato é muito importante. Eu acho que nesse momento de pandemia, a união é o que salva, né, a gente, é o que salva as aulas, é o que salva o que a gente consegue salvar dos alunos. O que eu tenho percebido é que, assim, dentre todas as dificuldades, para mim a maior é o não estar na sala de aula, não ter uma devolutiva constante dos alunos, porque você estando na sala de aula, você sabe, só de olhar para a carinha deles, quem entendeu, quem não entendeu, o que você precisa explicar de novo, você consegue ter uma oportunidade de explicar de uma outra forma no mesmo dia, de sanar as dúvidas. Mas com relação à superação a isso, a gente tem tido muitas devolutivas dos alunos que têm participado. Me preocupa a questão, sim, dos alunos que não estão participando, e principalmente nesse momento em que a gente tem não tem como não falar da grande negação da ciência que a gente tem nesse momento e do nosso papel nesse sentido de ajudar os alunos a entenderem o que é ciência e como ela funciona, para poder entender esses conteúdos e o que está acontecendo no mundo, né? A gente vê muita dispersão de conteúdo falso, de curas falsas para a doença, e o nosso papel seria trabalhar exatamente isso. Nem sempre é possível, pelo menos enquanto professor de biologia, né? Enquanto professor de ciências, mas nem sempre é possível, mas a gente precisa, eu acho, procurar as brechas, e como a gente sempre fez, né? Eu comecei agora, mas digo a gente porque nós somos muitos, né? E a nossa história é basicamente essa, de procurar essas brechas nesse sistema, de se fortalecer, de se unir, e eu acho que é isso que faz a nossa força e o que a gente pode levar de experiência desse momento. Muito obrigado pela oportunidade. Aqui é a equipe de Ciências da Natureza e Matemática da Escola Djalma Ottaviano, e nós vamos apresentar para vocês uma boa prática que nós estamos desenvolvendo na escola nesse bimestre, né? Nós tivemos algumas percepções em relação aos alunos diante do isolamento, tanto na produção, né, quanto no emocional mesmo, nessa parte de sentir sozinhos, né? E aí a gente teve uma ideia de desenvolver uma atividade que aproximasse eles deles mesmos e da gente. Nós fizemos um teste antes de começar a atividade. Nós entramos com pequenos desafios pelos grupos de WhatsApp, né, das salas, e a gente viu que eles se envolveram muito nesses desafios, eles discutiram a resolução dos colegas, eles participaram bastante,
e eles ficavam questionando quando viria o próximo desafio, né? Então a gente viu que daria para desenvolver uma atividade mais longa com eles, diante dessa ideia que a gente tinha discutido. E aí o professor de biologia, ele veio e conversou comigo, o André, ele vai falar para vocês daqui a pouquinho, explicar o que é esse jogo. Então a gente pensou num jogo que envolvesse desafios e ele vai explicar para vocês. E com isso a gente conseguiu desenvolver a proximidade deles, a adesão foi bem satisfatória, a gente está com mais de 50% da escola participando desse jogo, acho que a gente deve estar com 60% até 70% da escola aí participando do jogo. E a gente ainda não tem muitos resultados, mas a gente tem aí o desenho do que nós vamos desenvolver ao longo dos bimestres com eles. O André vai explicar um pouquinho para vocês. A ideia foi desenvolver um jogo de RPG, né? O jogo de RPG, ele consiste na criação de um mundo fictício e de personagens fictícios, né? Então, o princípio, a base da ideia foi essa. Bom, nós criamos a narrativa em torno de um mundo, né? Um novo mundo, um mundo fictício, que possui as mesmas condições do planeta Terra, com exceção da presença do homem. Então, é um planeta Terra sem a espécie humana, né? Os alunos, eles já criaram personagens, e esses personagens, eles assumem um papel no jogo de colonizadores. Então, são os papéis criados por alunos, que, na verdade, são personagens. Nós, professores, como nós vamos acompanhá-los nessa jornada de colonização aí do novo planeta, nós assumimos, também para trabalhar o aspecto da mitologia brasileira, mitos brasileiros. Então, o nosso personagem vai ser alguém da mitologia brasileira, que vai acompanhar os colonizadores, que são os alunos. E aí, eles chegam no planeta e eles vão ter uma sequência de desafios que nós estruturamos em categorias, e essas categorias são de biologia, de matemática, de física ou de química, mas pode ser de biologia e de matemática, de química e de física, ou todo mundo junto. Então, vai assumir aspectos interdisciplinares ou multidisciplinar, vai depender do desafio que nós estamos em processo de criação. Dentre os desafios que nós já desenvolvemos, nós temos, por exemplo, calcular uma área na qual eles vão colonizar, fazer classificação de biomas, desenvolver trajetórias para a busca de recursos naturais, fazer análise de climas, entre outras atividades, busca por água, fogo. E aí, a partir desses desafios, a gente consegue contextualizar as habilidades que estão no currículo aí para ele e transformar isso numa forma lúdica de aprendizagem. Esse é o nosso objetivo. Pensando nisso, então, a gente tentou fazer uma dinâmica com que todo mundo se entrosasse. E aí, isso acabou formando um grupo multisseriado, porque para formar o grupo é preciso ter alunos do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. Então, ficou uma educação, além desse grupo multisseriado, aí acaba também abrangendo a educação interdimensional, porque abrange todas essas áreas aí das ciências da natureza, tá? E, especialmente para os primeiros anos, que é o que eu dou aula de matemática, eles estão achando a dinâmica muito bacana, porque eles também estão conhecendo os outros alunos dos segundos e dos terceiros anos que já estão no ensino integral há mais tempo, e como eles, devido à pandemia, o pessoal do primeiro ano não tiveram tempo ainda, né, de se entrosar, eles estão achando muito bacana, porque eles estão conhecendo um pouco aí como que é a dinâmica do ensino integral e de todas as características que o ensino integral tem. Tá? Então, eles vão aprender a conhecer, vão aprender a ser, aprender a fazer, junto com essa integração, junto com os outros alunos. Tá? Então, e eles estão super entusiasmados para que o jogo aconteça, e que a dinâmica desse jogo acaba fazendo com que eles aprendam de uma forma muito lúdica, saindo um pouco daquele aspecto muito formal da sala de aula. Tá, ok? Então, por isso que esse game faz com que eles veem o conhecimento de uma outra maneira, mas sim de uma maneira lúdica, de uma brincadeira mesmo, que torna muito interessante aí essa dinâmica. Bom, quero falar um pouquinho sobre a perspectiva, né, de
de nós como docentes, né, de trabalhar com esse game, com os alunos. E não só isso, né, eu acho que essa proposta desse game também para a interatividade entre nós docentes, professores, como eu e o William, por exemplo, que estamos chegando agora na escola, para a gente isso é muito rico, muito importante também, né, não só para nós, como para os alunos também. Então, nessa perspectiva, essa forma de trabalhar esse projeto, ele integra, né, tanto as áreas, no caso aqui nós, como física, química, que também estou trabalhando com a disciplina de química agora no momento, como matemática e biologia. Então, essa junção, né, essa troca de experiências está sendo muito rico, né, até o momento para a gente, como professores, e também para os alunos, porque é uma nova forma de abordagem, né? A gente sai um pouquinho do formalismo para trabalhar essa área de interatividade de jogos, que para eles, nessa fase, a idade que eles estão, eles já lidam com isso, né? Porque gostam muito de jogos, né? Eles sempre, de alguma forma, desenvolvem isso de alguma forma. Então, para a gente, esse olhar, né, como docente, para eles, em trabalhar as habilidades e competências nossas nos jogos, tem sido, até o momento agora, pelo menos para nós é o início, mas já tem sido de grandes expectativas. Em relação aos segundos anos, que são umas turmas que já estão na escola e eles já conhecem o projeto, já estão há algum tempo, acho que esse olhar, né, para esse tipo de projeto tem sido muito produtivo também, porque além deles gostarem bastante, se sentirem motivados, eles vão se interagir, como o próprio professor William já tinha dito, com as outras turmas também, né? No caso aí dos terceiros anos que já são colegas deles, né, do ano passado, e dos primeiros anos que estão chegando também. Então, acho que essa troca, em geral, de amizade, de conhecimento e assim por diante, tem sido muito rico para todos, né, inclusive nós como docentes. Então, assim, um primeiro olhar, né, de professor para isso tudo, a gente tem as melhores expectativas possíveis, né? E já estamos tendo, assim, resultados do entusiasmo dos alunos de participar dessa interatividade. Eu sou o Fábio, professor das terceiras séries, né? E estou aqui para falar um pouquinho sobre a expectativa deles, porque este ano foi muito frustrante para as terceiras séries, porque tinha tudo para ser o ano deles, né? O ano final, onde eles iam poder desenvolver os trotes, pensando na formatura, as despedidas através dos grandes eventos que a escola realiza, que são a festa junina, o sarau, a mostra de ciências, e eles se viram frustrados com essa pandemia, né, com tudo isso. E a escola não pode deixar de trabalhar seus princípios, as premissas principalmente. Então, nós temos que pensar na excelência em gestão sempre, mas também trabalhar, né, o envolvimento dos alunos. E esse game possibilitou um leque, vamos dizer assim, né, um leque muito grande de oportunidades, porque eles estão podendo interagir com as outras turmas, né, que a primeira série pouco conheceu deles, mas eles estão podendo também rever conteúdos de uma maneira lúdica e trabalhar, né, essa interação. Então está sendo muito legal, eles estão assim super afins. A gente fez um breve relato sobre essa boa prática, né? E voltando no início, eu apresentei como a área de ciência da natureza, mas não falei. Eu sou a professora Alessandra, de matemática, sou PCA da área, e essa é a equipe que eu estou trabalhando. Acho que a gente tem tido um ganho grande em relação a nosso desenvolvimento, a nossa formação, e, consequentemente, os alunos também. Então, a gente tem ainda poucos dados, né? A gente tem bastante expectativas, e a gente tem aí o desenho do que a gente pretende desenvolver e depois colher os resultados. Oi, colegas. Meu nome é Regiane, eu sou professora de Química da Escola Contociência aqui de Campinas, São Paulo. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma atividade que foi desenvolvida com as segundas séries do ensino médio, onde foi proposto a eles, né, uma situação-problema com a água, que é um recurso tão importante, né, hoje em dia, e que eles identificassem uma situação-problema, né, com ela e buscassem falar sobre isso, trazer as causas dessa situação-problema, além
das consequências que ela traz, né, na comunidade, no país, no mundo, além de propor, né, soluções para essa situação. Eu espero que vocês gostem do que foi realizado, né? Esses vídeos ficaram excelentes e mostrando justamente como a juventude hoje está bem plugada também com os problemas ambientais. Um beijo a todos, até mais. Desperdício da água. O desperdício de água tem sido um fator gerador e determinante de alguns problemas ambientais que o mundo vem enfrentando nas últimas décadas. E por isso, a prevenção, bem como o uso racional da água, é um dos assuntos mais recorrentes desse século, visto os impactos ambientais que o planeta vem sofrendo. O desperdício de água é derivado de um mau uso desse recurso e do consumo industrial, comercial, residual e agrícola. Ainda que a maior parte do nosso planeta seja constituído por água, vale atentar que a grande parte é conveniente dos oceanos, ou seja, água salgada imprópria para o consumo. A importância da água. A água é um dos elementos essenciais para o desenvolvimento do nosso planeta e sociedade. Todos nós precisamos de água para viver, beber, cozinhar, lavar, se banhar e etc. Os animais também necessitam de água para realizar diversas funções diversificadas. Nesse sentido, fica claro que a água é um dos mais importantes bens naturais que possuímos e a falta dessa fonte de vida pode gerar diversos problemas à nossa saúde. Além da escassez, a poluição das águas gera diversas doenças que pode levar à morte dos seres vivos. Entretanto, o Brasil é um país que apresenta grandes problemas de desperdício de água, uma vez que sofre com a falta de fiscalização. Assim, embora possua grande parte da água doce do planeta, a distribuição desses recursos no país é desigual, de forma que muitos lugares sofrem com a escassez de água, por exemplo, a região nordeste do país. Embora as regiões que possuam elevada densidade populacional abriguem melhores condições com sistemas de água e esgoto, nas últimas décadas vem apresentando problemas como a escassez de água causada pelo desperdício e a falta de consciência ambiental. Segundo pesquisas, cerca de 40% da água tratada do país é desperdiçada, enquanto em países desenvolvidos a média é de 15% de perda, por exemplo, o Japão e os Estados Unidos. A pecuária e a criação de animais também são muito dispendiosas, uma vez que depende de imensas quantidades de água. Note que para produzir 1 kg de carne bovina são necessários 15 mil litros de água. Tanto os cidadãos quanto as empresas devem pensar em modos de evitar o desperdício de água no país. Por exemplo, aproveitar a água da chuva para realizar diversos trabalhos. Muitas empresas vêm atentando para esse problema, desenvolvimento sustentável, e investindo em ações que causem menor impacto para o ambiente. Como evitar o desperdício de água? Para evitar o desperdício de água, é muito importante que tenhamos uma consciência ambiental. Desse modo, ações educativas dentro das escolas, trabalho, comunidade têm sido cada vez mais desenvolvidas. No entanto, pequenas ações cotidianas podem evitar o desperdício desse bem tão precioso. Segue abaixo algumas dicas para que a água seja usada de modo racional nas residências, ou seja, o uso da quantidade estritamente necessária para viver. Verificar as torneiras e os possíveis vazamentos, diminuir o tempo no banho, puxar a descarga somente o tempo necessário, lavar a louça e escovar os dentes com a torneira desligada, reaproveite a água da chuva para lavar o quintal e aguar as plantas. Bom, vamos lá. Vamos fazer uma experiência para demonstrar para vocês como que a gente pode prever o pH de substâncias do nosso dia a dia. Lembrando que esse assunto é muito importante em várias áreas da ciência, mas existe no mercado aparelhos que medem o pH. Esses aparelhos se chamam pHmetros e medem o pH com uma precisão enorme. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, exame de sangue, de urina, pode olhar no resultado que tem lá pH do sangue, pH da urina, tudo medido com aparelhos. Mas em casa, a gente não tem esse aparelho, mas nós temos algumas substâncias que são chamadas substâncias indicadores de pH. Nós temos, por exemplo, aqui nesse frasquinho, eu tenho suco de repolho roxo. Por que isso?
O roxo do repolho, assim como o roxo da uva preta, da ameixa preta, da amora, pertence ao grupo de umas substâncias químicas chamadas antocianinas. Vocês já ouviram falar que o vinho tinto tem uma substância protetora do sistema cardiovascular, que são os vasos sanguíneos e o coração. Então, se fala muito da importância do vinho, mas na realidade não é o vinho que faz bem. São as antocianinas, são compostos fenólicos, que vocês vão conhecer logo, que são fenóis, que têm essa propriedade, mas eles estão presentes em tudo que é roxo. Então, repolho roxo, né? Como já falei, amora, ameixa, aquela ameixa preta, a gente fala preta, mas é um roxo muito forte. Tem essas substâncias. E essa substância tem uma característica muito interessante. A geometria molecular dela modifica de acordo com o pH. Você já sabe, já deve ter aprendido, que a cor que a gente enxerga, na realidade, é a incidência de todas as cores do arco-íris, né, do espectro visível, e uma delas é refletida. Então, o repolho roxo tem essa substância. Conforme o pH, ela modifica a estrutura molecular. E de acordo com a mudança da estrutura molecular, ela vai absorver e refletir uma cor no comprimento de onda característico. Então, ela serve como indicador de pH. No mercado, existem vários. Existem, por exemplo, fenolftaleína, azul de bromotimol, alaranjado de metila, mas são compostos que a gente tem que comprar. Então, é interessante utilizar coisas do dia a dia, certo? Vamos ver a cor do repolho roxo na água. Percebem? É a cor do repolho roxo, é o roxinho, é a antocianina. Olha o que consegue quando a gente coloca, por exemplo, no limão. Limão, nós já sabemos que o pH é ácido. Olha a cor. Que cor que ficou? Vermelho. Então, a gente já sabe que tudo que for ácido, na presença da antocianina, vai ficar vermelho. O vinagre não é o parceiro do limão? Vamos ver que cor que ele vai ficar. Olha que legal. Vermelho também. Água tônica ou qualquer refrigerante tem gás carbônico dissolvido. Percebam que também é ácido. Então, olha, água tônica, vinagre e limão, sempre vermelho. Vamos ver o que acontece com o desinfetante. O desinfetante é excelente para acabar com o coronavírus, né? Ele dissolve a gordurinha da cápsula do vírus. Eu aprendi isso, não sabia. Então, o desinfetante é excelente. Vamos ver que cor que vai dar? Olha a diferença. O roxo ficou mais forte ainda. Então, podemos dizer que se o desinfetante ficou diferente do vinagre, é porque ele não é ácido, ele é básico. Bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio está presente em todos aqueles comprimidos efervescentes, tipo sorrisal, vitamina C e também no fermento para bolo. Porque o bicarbonato de sódio, em presença de água, libera gás carbônico. É o gás carbônico que vai fazer o bolo crescer. No caso dos comprimidos antiácidos, é a liberação do sódio que vai tirar a acidez do estômago. Água sanitária, uma das mais famosas em tempos de pandemia. Excelente bactericida. Olha a cor. Vamos ver. Percebe que dá um tom amarelado? O que significa isso? Vamos ver. Olha o espectro. O mais ácido, limão vermelho. Se a gente colocasse mais limão, daria para ver melhor ainda. Depois o vinagre e a água tônica. A água é o nosso parâmetro, a medida do que é neutro, porque nós já vimos que a água tem pH neutro. Ao lado da água tem o desinfetante, que ele já vai começando a ficar um roxo mais escuro, quer dizer, ele deve estar na faixa de pH 8, 9, por aí. Depois vem o bicarbonato de sódio, por isso que ele é chamado de antiácido. Quando a gente está com azia, a gente tem excesso de ácido no estômago. Não pode limão, não pode refrigerante, não pode vinagre, né? Em exagero, lógico. Aí a gente toma um antiácido. Na farmácia, antiácido significa aquele que vai diminuir a acidez. No nosso caso, a gente já com
Aluno de Química, a gente vai falar de base. Então, o pH do bicarbonato de sódio é básico, é o contrário do ácido. As bases neutralizam os ácidos. E a água sanitária é o que nós temos aqui, que tem o pH mais básico. Tão básico que é até perigoso a gente mexer com ela, né? A água sanitária mancha a roupa, né? Então, ela é excelente bactericida, mas temos que tomar cuidado. Então, o pH da água sanitária está em torno de 12. Se o máximo é 14, então a água sanitária está na ponta, né? O limão é em torno de 2. A água sanitária em 12. Então, água sanitária e limão são antagônicos. Limão, quase o máximo de acidez. Água sanitária, quase o máximo de basicidade. Vocês podem fazer essa experiência tranquilamente. Olha, uma folha de repolho, bate no liquidificador, aí coa e coloca no vidrinho. Pode deixar na geladeira por alguns dias e fazer a experiência. É muito interessante. Vocês podem usar, medir o shampoo, creme dental, qualquer alimento que vocês queiram, desde que tenha água. Para medir o pH, precisa ter água. Pode fazer, muito interessante. Espero que tenham gostado e eu vou pensar em outras coisas também, tá bom? Abraços. Olá, professores e professoras, bom dia a todos. Meu nome é Rosa, sou professora de matemática, leciono para o ensino médio na Escola Adalberto Nascimento, Campinas, Diretoria Leste. E hoje venho dividir com vocês um pouco da minha experiência nesse período remoto. Logo no início, percebi que os alunos estavam apresentando algumas dificuldades de compreensão, apesar das boas aulas do Centro de Mídias. Então, me propus a fazer vídeos com o uso do celular e o caderno de situações, problemas e exercícios simples, onde pudessem desenvolver habilidades do ensino fundamental até atingir as habilidades necessárias para cada turma do ensino médio. Feitos esses vídeos, transmiti a eles pelos grupos de WhatsApp. E assim observei que isso estava ajudando o aluno. Para aquele que tinha vergonha em entrar em contato através do grupo, eles me procuravam individualmente para perguntar qualquer coisa. Então, me propunha fazer outros exercícios para estar auxiliando eles. Percebi que, apesar das boas aulas, o que o aluno estava sentindo era a necessidade de ouvir a minha voz, porque sou a professora de sala deles, e me ver fazendo exercício, me ver fazendo os cálculos simples. Então, pensei também na possibilidade do uso do tablet e baixei alguns aplicativos onde resolvia gráficos, matrizes e um aplicativo que uma aluna mesma me sugeriu, onde eu poderia gravar a tela do tablet. Então, não filmando com o celular, mas através desse aplicativo, a tela do tablet aparecia no vídeo. Transmitia a eles também pelo WhatsApp. Isso fez com que eles conseguissem estar desenvolvendo as habilidades. Então, aqueles que tinham dificuldade e os que já estavam compreendendo passaram a resolver melhor as situações e problemas. Hoje, finalizando o segundo bimestre, observei que mais alunos estavam entregando as atividades e resolvendo todos os exercícios propostos por mim. Trago para vocês agora o depoimento de uma aluna e sua visão diante essa trajetória que tivemos até então. E muito obrigada a todos pela oportunidade. Um grande abraço. Olá, eu sou a Rafaela Brandi, aluna do segundo ano do ensino médio e aluna da professora Rosa, e eu vim compartilhar a experiência que a gente está tendo nesse momento todo em que estamos, junto com a professora e as atividades. Então, eu tô achando muito legal porque ela tá conseguindo dar suporte pra gente, todas as dúvidas ela tá conseguindo sanar
devagar, mas ela está conseguindo ajudar todos nós e é muito legal ela fazer isso da parte dela, porque esse ensino à distância não é uma coisa atual, não é uma coisa que a gente começou a usar agora, mas é uma coisa que a gente está desenvolvendo aos poucos, se adaptando aos poucos, e a adaptação com ela, com a matéria dela, com as atividades dela, está sendo muito legal e de muito aprendizado, eu posso dizer. Olá a todos, meu nome é Fernanda, eu sou professora de matemática da rede desde 2012 e atualmente eu estou no Carlos Lencastre e eu dou aula de matemática para 7º e 9º ano esse ano. E eu vim aqui para contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência nessa época de pandemia. Quando começaram as aulas do semestre, lá em abril, eu percebi que os alunos do 7º ano estavam com muita dificuldade de entender, né, o conteúdo que estava sendo abordado nas aulas, porque as aulas eram muito voltadas para resolução de exercícios, né? E eu entendi que os alunos não estavam conseguindo acompanhar porque eles não sabiam por que aqueles exercícios eram resolvidos daquela forma. Então eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para conseguir ajudá-los, né, a entender aqueles conteúdos. Então eu comecei a pensar em aulas do YouTube, né? Só que o que já tinha pronto no YouTube, as aulas que a gente já tem no YouTube, a maioria também são voltadas para resolver exercícios de um determinado objeto de conhecimento e depois falta também a parte teórica. Então eu pensei que eu poderia gravar a minha aula teórica e postar no YouTube. Então, o dia que eu cheguei a essa decisão, eu comecei a pesquisar como que eu faria para fazer essa gravação. Já que eu não tinha um recurso, não tenho lousa na minha casa, meu celular não daria para ficar gravando esses vídeos. Então, eu comecei a ver o que eu poderia fazer no computador. E eu pensei em montar as aulas e fazer a gravação do PowerPoint. Então, eu comecei a pesquisar programas, né? Quais os programas que eu poderia estar utilizando para chegar ao meu objetivo. Então, eu me lembro que eu passei um dia pesquisando programas, até que eu encontrei um que se chama OBS Studio. Esse programa, ele é um pouco confuso para entender, só que ele foi o que mais, o que me ajudou. Foi aquele programa que tinha os recursos que eu precisava para chegar até meu objetivo. E foi aí, então, que eu comecei a gravar essas aulas, né? Eu montava as minhas aulas no PowerPoint com toda a parte teórica daqueles conteúdos, daquilo que era abordado nas aulas do semestre. Então, eu montava toda a parte teórica e depois eu fazia a gravação e colocava no YouTube. Inicialmente, como eu falei, né, eu priorizei os 7º anos, porque eu achei que para eles conseguirem estar fazendo a AP que a gente tinha entregado para eles, né, a maior parte ali das questões a gente não tinha visto nada nas aulas presenciais, então eu percebi que eles estavam mais carentes de aula do que os 9º anos. E foi aí que começou esse projeto de gravar as aulas e colocar no... Eu já tinha, na verdade, um canal, só que não era um canal, eu já tinha a minha inscrição no YouTube, mas eu não tinha um canal, né, para divulgar vídeos. Então, eu troquei o nome do meu canal, comecei a divulgar e eu percebi que auxiliou bastante os alunos do 7º a conseguir fazer a AP do primeiro bimestre. Porque, por exemplo, ângulos, eles não tinham visto nada ainda e eles não tinham noção do que era um ângulo reto, do que era um ângulo obtuso. Alguns cálculos de porcentagem também, apesar da gente ter visto alguma coisa de porcentagem no início do ano, muita coisa eles não se lembravam. E depois, né, da AP, eu percebi que muitos alunos vinham perguntar: professora, vai ter a sua aula no YouTube, né? E eu acho que deu certo por causa disso. Eu acredito que muitos alunos ali conseguiram resolver a AP por causa dessas aulas que eu coloquei no YouTube. E até os alunos do 9º ano, atualmente, né, a gente passa toda semana, nós, professores de matemática e língua portuguesa da escola, passamos uma atividade para nossas turmas, e muitos alunos do 9º ano, eles recorrem à minha aula. Eu sei que eles não assistem a aula toda, eles são muito imediatistas, eles querem aquilo que eles precisam para poder resolver aquele determinado exercício,
Mas, nesse momento que nós estamos passando, se eles conseguirem aprender alguma coisinha dessas aulas, eu já me dou por satisfeita. Porque a gente sabe que está tendo um pouco de dificuldade, né? Eles estão com muita dificuldade de estudarem sozinhos em casa. Então é isso. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. As minhas gravações de aula e as postagens no YouTube. Se alguém tiver interesse em visualizar uma aula, o meu canal tá como professora Fermati. Fermati é junto. E é isso. Um abraço para todos. Estamos juntos. E espero que todos nós saiamos dessa época da melhor forma possível. Um abraço e até mais.